Olá, estamos na segunda parte da aula 49, em que trataremos sobre o uso de preposições junto dos pronomes relativos. Vou utilizar aqui as orações que já foram utilizadas nos vídeos anteriores de pronome relativo, aquelas em que havia preposição. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar. A banda de quem sou fã virá à minha cidade. A moça a quem me dirigi estava nesta mesa. A cadeira na qual sentei estava quebrada. A reforma em que gastei mais dinheiro foi no banheiro. Cada uma dessas orações tem um pronome relativo e uma preposição, o qual, sobre. Na segunda, quem e a preposição de. Na terceira, quem e a preposição a. Na quarta, a qual é o pronome e a preposição não é o N, é o em. O em, quando junta com a, que dá a forma na. E na quinta oração, que e o em. Nós vamos ver em cada uma destas orações por que a preposição apareceu ali. Mas o motivo é sempre igual, tá? É sempre o mesmo. Vamos ver a primeira. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar. Vamos, então, pensar o seguinte. Vou começar a analisar o período. Toda preposição está aqui porque algum outro elemento pediu essa preposição. Estabelece aí uma relação de dependência, de subordinação, ok? Bem, primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os verbos que vão compor esse período aqui. Se eu tenho um pronome relativo, eu já sei que eu tenho que ter no mínimo 2 verbos. Um é o li, verbo ler, e o outro é uma locução verbal. Tinha ouvido falar. 3 verbos formando uma única ação. Tá aqui, então, esses 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, quer dizer que eu tenho 2 orações, certo? Uma do verbo ler e a outra da locução verbal, tinha ouvido falar. Voltando lá na informação anterior de pronome relativo, todo pronome relativo inicia uma nova oração. Se ele está aqui com uma preposição, significa que essa preposição vai estar junto do pronome relativo. Tá? Então, esse pronome ele vai iniciar uma nova oração? Vai, mas a preposição vai junto com ele. Então, começa aqui no sobre. Observa que já ficou um verbo aqui do lado de fora. E vai até o final. E agora a locução verbal aqui. Vamos ver se está correto? Ó, um verbo do lado de fora e o outro aqui. Tranquilo. Então, eu tenho uma primeira oração. Li um livro. Uma outra forma de você saber se você dividiu correto também, primeiro que cada verbo tem que ficar numa oração, certo? E a oração de fora, ela tem que fazer sentido. No que, vamos dizer assim, quando eu falo de fora, aquela que não tem o pronome relativo. Ela tem que fazer sentido, tá? Não pode ficar faltando um pedaço tão expressivo a ponto de perder completamente a ideia. Por exemplo, eu não poderia colocar assim, li um livro sobre. Não. Ou então, li um. Não, tem que ter uma ideia. Li um livro. E a outra oração, sobre o qual nunca tinha ouvido falar. Lembra da outra informação? Todo pronome relativo tem um antecedente e o antecedente sempre está na oração anterior. E esse antecedente é um substantivo. O substantivo daqui é livro. Então, o antecedente desse o qual é livro. Por que isso tudo é importante? Porque essa informação que eu estou dando aqui, já que o qual está substituindo o livro, é sobre o livro. Né? Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre o livro. Eu tenho uma locução verbal em que o último verbo dela, que é o verbo falar, ele exige a preposição sobre. Eu poderia usar aqui a preposição de também, porque quem nunca ouviu falar sobre algo ou nunca ouviu falar de algo. Também poderia usar o de. Li um livro do qual nunca tinha ouvido falar. Ou o sobre, tanto faz. Isso equivale dizer, né, como se fosse nunca tinha ouvido falar sobre o livro.
Observa que na hora em que eu substituo o livro por um pronome relativo, que foi o que aconteceu aqui, eu corto o livro e corto o determinante dele, que é o artigo, mas sobre é uma preposição. E preposição não é determinante, logo ela não pode ser descartada. Ela tem que aparecer. E você está vendo aqui que o sobre está antes do livro? Se eu substituir livro aqui por um pronome relativo, o sobre vai vir antes do pronome relativo. Ok? Vamos ver outro exemplo? A moça a quem me dirigi estava nesta mesa. Primeira coisa, localizar os verbos. Vão comigo? Dirigir e estar. 2 verbos indica que eu tenho 2 orações. Eu posso dizer que a primeira oração aqui começa no a moça e vai aqui no dirigir? Não. Por que não? Porque todo pronome relativo começa uma nova oração. Então, eu tenho que começar a nova oração no pronome relativo. Tem uma preposição, ela fica junto com ele. Então, a preposição fica junto com o pronome relativo e essas 2 palavras vão começar a nova oração. Isso significa que eu tenho uma oração que começou antes, no a moça. Ah, mas aí a oração anterior é a moça e a segunda vai até o final? Não, porque no a moça eu não tenho verbo. Eu preciso de ter um verbo para essa ideia da moça. Estão vendo que eu tenho 2 verbos? Assim como eu não poderia dizer que aqui eu tenho uma única oração, porque eu tenho 2 verbos e não é uma locução verbal. Então, eu tenho que ficar um verbo para a oração do pronome relativo e um verbo para outra oração que não tem o pronome relativo. Então, essa oração vai até o verbo dirigir. Observa bem, o que ficou do lado de fora? A moça estava nesta mesa. Tá vendo como a oração faz sentido? E dentro, aquilo que a gente chama de uma oração intercalada. Lembra lá no primeiro vídeo? A garrafinha que quebrou era novinha. Ou a casa que comprei fica no alto da colina, que é uma oração intercalada. A mesma coisa. Eu tenho uma primeira oração que é a moça, interrompo, coloco a oração com pronome relativo e dou continuidade à primeira oração. E a segunda é a quem me dirigi. Todo pronome relativo tem um antecedente, que é a palavra moça. Então, esta informação que eu estou dando aqui nesta oração intercalada tem relação com a moça. Como? Eu me dirigi a ela. Porque quem se dirige a alguém. É novamente um verbo que exige complemento com preposição. Por que novamente? Porque lá atrás também, ó, no slide anterior, quem fala de algo, fala sobre algo. Um verbo que precisa de preposição. Aqui é a mesma coisa. É como se eu dissesse aqui nesta parte da oração que eu me dirigi à moça, a ela. A preposição está ali. A palavra moça, ela foi substituída pelo pronome relativo quem. Esse a com crase aqui significa que aqui dentro eu tenho uma preposição que estava antes da palavra moça, então vai ficar antes do pronome relativo. Então, resumindo, para eu ter essa preposição aqui, eu sempre terei uma palavra, seja um verbo ou uma outra palavra qualquer, às vezes pode ser um adjetivo, dentro desta oração do pronome relativo que exige a preposição. Quem exige a preposição não é o pronome, é alguma palavra que está na oração do pronome. Vamos ver o terceiro exemplo? A banda de quem sou fã virá à minha cidade. Primeira coisa, localizar os verbos, para a gente poder identificar as orações. Então, eu tenho aqui o verbo ser e o verbo vir. 2 verbos, 2 orações. Vou ter que dividir, mas simplesmente vou vir aqui. A banda de quem sou, parar aqui. A banda de quem sou, nem faz sentido. Ah, vou parar no fã. A banda de quem sou fã, parar aqui. Mas e a informação de que o pronome relativo começa uma nova oração? Ele tem que começar, que é o quem.
tem preposição, então a preposição fica agarrada com ele. Logo, a oração do pronome vai começar aqui, ó, na preposição de. Daí eu tenho uma oração de fora, que começou com a banda. Aí a oração de fora é só a banda? Não, porque não tem verbo. Assim como eu não posso pegar do de e até o final do período e dizer que aqui é a oração do pronome relativo, porque senão eu terei 2 verbos aqui dentro. Então, eu vou ter que delimitar essa oração. Vai ser na palavra fã. Daí, eu tenho uma oração de fora, que é a banda virá à minha cidade. Novamente, aquela dica, a oração de fora tem que fazer sentido. A banda virá à minha cidade. Aconteceu a mesma coisa que no slide anterior. Nós intercalamos uma oração da outra. Pegamos uma oração, partimos em 2 e ali no meio, uma espécie de recheio, veio a segunda oração, que é de quem sou fã. A outra informação, todo pronome relativo possui um antecedente, que no caso é banda. Ok, então isso que eu estou falando aqui na oração com o pronome relativo, esta segunda que está nos colchetes, tem a ver com a banda. Ó, de quem sou fã quer dizer que eu, olha aqui embaixo no vídeo, quer dizer que eu tenho a palavra fã, sou fã da banda. A palavra banda eu vou cortar, porque ela vai ser substituída por um pronome relativo. Mas olha o que eu tenho antes dela. Da, que é a preposição de, mais o artigo a. O artigo eu corto, porque ele é determinante. Mas a preposição eu não posso cortar. Então, ela tem que ficar antes da palavra banda. Se eu substituir banda por um pronome relativo, o de vai ficar antes do pronome. Quem é que exigiu aqui a preposição de? O adjetivo fã. Quem é fã de alguém ou de algo. No caso aqui, de alguém. Mais um exemplo? A cadeira na qual sentei estava quebrada. Qual a primeira coisa? Localizar verbos. Tenho aqui o verbo sentar e o verbo estar. 2 verbos, 2 orações. Posso começar a dizer que a primeira oração começa na cadeira e vai até sentei? Porque todo pronome relativo começa uma nova oração, a preposição vai junto com ele. Então, vai começar aqui no na. E vai até onde? Não pode dizer que vai até o final, senão vão ficar 2 verbos dentro de uma única oração e nenhum do lado de fora. Isso não pode acontecer. Vai até o sentei. Daí eu tenho uma oração do lado de fora. A cadeira estava quebrada. Observa que a primeira oração ela tem que fazer sentido. Chama atenção aqui no na, né, porque o na é a preposição em mais o a, que no caso aqui não é artigo, né? É a palavra que compõe o pronome relativo a qual. A oração de fora, a cadeira estava quebrada. A oração que eu trouxe para dentro desta é na qual sentei. Todo pronome relativo tem que ter um antecedente, que é cadeira. Então, significa que esta informação que eu estou passando aqui na oração intercalada tem a ver com a cadeira. Quem senta, senta em algo, em algum lugar. Então, equivale eu dizer que eu sentei na cadeira, na, em, mas o a eu posso cortar junto com a cadeira, mas o em não. O em que estava antes de cadeira, está aqui o em antes do a qual. Por que no onde eu não preciso colocar? Imagina que alguém fala assim, você poderia ir à festa comigo. Aí eu quero saber onde que é a festa. Eu pergunto assim, onde vai ser? Onde, só uso onde. Agora, e se eu quiser, em vez do onde, usar lugar? Eu vou perguntar, em que lugar vai ser? Tá aí o em, preposição que aparece. Eu não vou perguntar em onde vai ser. O onde já comporta a preposição em, na ideia dele. Mas se eu vou usar uma outra palavra no lugar do onde, aí eu preciso da preposição. É por isso que, então,
o onde, lá no exemplo que eu dei anterior, eu não precisei de usar a palavra, a cadeira onde sentei estava quebrada. Eu não precisei usar o em, mas na hora que eu substituo pelo que ou pelo qual, aí eu preciso. Vamos para o último exemplo? A reforma em que gastei mais dinheiro foi no banheiro. Por que eu precisei desse em? A razão é sempre a mesma. E a análise também. Começamos pelo verbo. Gastar e foi aqui é do verbo ser. É só você colocar no futuro, porque o foi pode ser tanto do verbo ir como do verbo ser. Mas se for uma coisa no futuro, a reforma em que gastarei mais dinheiro, eu não vou dizer que é irá no banheiro, será no banheiro. Então é verbo ser. Então eu tenho uma oração do verbo gastar e a outra do verbo ser. A mesma ideia. Vou dizer que a oração começa aqui na reforma e vai até o gastei? Não, porque todo pronome relativo começa uma nova oração, a preposição está junto com ele. Então começa no em. Significa então que a oração do lado de fora é só a reforma? Não, porque não tem verbo. Assim como eu não posso dizer que começa no em e vai até o final do período, porque aí senão eu vou ter dois verbos dentro de uma única oração, isso não existe, a não ser que seja locução verbal, que não é o caso. Se eu falar que tem que parar aqui no gastei, em que gastei, olha o que ficaria do lado de fora. A reforma mais dinheiro foi no banheiro. Não tem sentido. Lembra o que eu falei? A oração de fora, ela tem que ter sentido, tá? Qual é a oração de fora? A reforma foi no banheiro. A de dentro, em que gastei mais dinheiro. Temos aqui a preposição em, certo? Todo pronome relativo tem um antecedente, que é reforma. Isso significa que tudo que eu estou dizendo aqui dentro desta oração intercalada tem a ver com a reforma. Se eu gastei mais dinheiro, eu gastei mais dinheiro na reforma. Tem o verbo gastar. Quem gasta, gasta algo, que é dinheiro, em alguma coisa. Em. Eu preciso de completar com a preposição em. Então, dizer que, equivale eu dizer que eu gastei mais dinheiro na reforma. Se eu vou substituir a palavra reforma, eu arranco junto com a reforma o artigo a, porque é determinante. Mas o n aqui, que é a preposição em, não posso. O em estava antes de a reforma? O em vai estar antes do que. Se eu quiser substituir o que por a qual? Posso. Em mais a qual, a reforma na qual gastei mais dinheiro. E é isso. Agora é só praticar com os exercícios.